Sou bem-vindo ao canal do pastor e advogado João dos Santos. Nós vamos falar hoje sobre o único pecado que a Bíblia menciona que não existe perdão, nem neste mundo e nem no porvir. De princípio, eu vou falar o que não é pecado contra o Espírito Santo e que muitas pessoas acham que é. Vamos ver o que o apóstolo Paulo menciona dizendo que não é pecado. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, que fala o seguinte: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Muito bem. Muitas pessoas acham que pecar contra o Espírito Santo é julgar uma profecia ou não acreditar em uma profecia. Apóstolo Paulo diz que enquanto um profeta profetiza, ou os outros profetas julguem aquela profecia se é verdadeira ou falsa. Toda profecia que não edifica, não consola e não exorta, ela é falsa. Tem que ser declarada falsa pelos outros profetas que está ouvindo. Agora vamos ver o que é realmente pecado contra o Espírito Santo. Vamos ler Mateus, no capítulo 12, e o versículo de número 22, 23 e 24, que nós vamos ter uma noção da origem. Por que Jesus falou que existe o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? E que tipo de pecado é esse? Que blasfêmia é essa? Vamos lá. Então, lhe trouxeram um demoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônio, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Surgiu a questão da blasfêmia, da explicação de Jesus sobre a blasfêmia do Espírito Santo, porque Jesus expulsou demônios de pessoas, de endemoniados, e os fariseus, com inveja, com ódio de Jesus, falou que Jesus expulsava o demônio pelo espírito de Belzebu, isto é, pelo maioral dos demônios. Aqui que está a blasfêmia. Logo em seguida, no mesmo capítulo, no versículo de número 31 e 32, Jesus fala o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, existem 2 lugares que as pessoas podem ser perdoadas, neste mundo e no porvir. Que em outro vídeo nós vamos falar sobre isso. Hoje, para não estender aí o vídeo. Mas vamos ao que interessa. O que é então blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir ao demônio algo que somente o Espírito Santo faz. E Jesus explicou isso aqui em Mateus capítulo 12. Ora, Jesus disse o seguinte: se o demônio, o maioral dos demônios, expulsa demônio, ele está expulsando seus próprios filhos. E isso não acontece. O único que expulsa demônio, segundo o que falou Jesus aqui, é o Espírito Santo. Jesus expulsava os demônios pelo Espírito Santo. Como os fariseus
atribuíram isso ao demônio, aí houve uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir ao demônio algo que somente o Espírito Santo faz. E esse algo é expulsar os demônios. Muito bem, que Deus nos abençoe. Eu peço que você se inscreva no meu canal, faça os seus comentários, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam entender o texto e o contexto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.